Precoce, o próprio nome a gente já colocou aqui, precoce. Por que é precoce? Porque é muito rápido, né? É um estufamento que a gente observa muitas vezes com poucos dias de processo, de finalização do processo, ali entre de 1 a 3 dias, 5 dias. E às vezes, quando a contaminação é muito elevada, né, aconteceu de forma grave, a gente tem o estufamento até mesmo da massa no processo de fermentação, né? O que indica que a contaminação é gravíssima. Provavelmente aí a falha no processo de pasteurização ela é clara, né? Porque o leite cru, gente, a gente tem que imaginar o seguinte: o leite cru é um produto que passou pelas etapas, né, de obtenção, ordenha, estocagem lá na fazenda, resfriamento, e muitas vezes, se não foi de maneira adequada conduzido todos esses processos, ele vai contaminando. O leite não sai do útero do animal já contaminado, isso aí não é a realidade. Porém, a partir daquele momento que ele já saiu do útero do animal, se não for conduzido de forma higiênica, a gente já começa a contaminar ali mesmo, na mão do retireiro ou no sistema de ordenha que o retireiro vai utilizar, né? Seja no tanque de resfriamento, no caminhão, na forma de coletar, no armazenamento inadequado, fora da temperatura, né, da temperatura adequada de até 4 graus Celsius. Então tudo isso vai interferir. Então se o leite chegou já com a carga de bactérias, né, mais elevada, e eu estou falando aqui nem ultrapassando o limite da legislação, estou falando aqui dentro do limite que a legislação permite, como um leite de boa qualidade, de 300 mil UFC por ml. Mesmo esse leite, atendendo o que a legislação recomenda, ele já tem uma carga bacteriana muito elevada. Isso já é suficiente para a gente ter problemas no processo de fabricação. Por isso é tão importante a gente fazer uma pasteurização eficiente, né? Essa pasteurização vai ser para eliminação dessa possibilidade de contaminação lá do queijo durante o processo de fabricação. Então, esse estufamento precoce, ele acontece muitas vezes porque a pasteurização foi ineficiente. Ah, mas como que a pasteurização é ineficiente, sendo que o meu pasteurizador ele é automático, né? O pessoal costuma deixar essa informação para a gente, falar, meu pasteurizador é automático, por isso não tem condição de ter esse tipo de problema. Não simplesmente porque é automático a gente não vai ter problema, né? A gente pode ter ali falhas no processo de pasteurização decorrentes, por exemplo, de placa furada. Seu pasteurizador vai continuar funcionando adequadamente, pasteurizando a 75, 15 a 20 segundos, dando retorno quando a temperatura de pasteurização cai. Só que se você tiver uma placa furada, principalmente ali na parte final da etapa de regeneração do pasteurizador ou na etapa de resfriamento, é certeza que seu leite vai contaminar, vai recontaminar, né? Que a gente eliminou ali na seção de aquecimento e está recontaminando na regeneração, final da regeneração ou lá no resfriamento. Ou seja, pode acontecer. E quando a gente tem esses estufamentos precoces da mussarela, da massa da mussarela, né, e frequente, a primeira atitude a ser tomada é fazer uma revisão ali no seu equipamento de pasteurização. Observar se você não tem nenhuma placa com algum tipo de furo, né, dano, né, quebrou, trincou, ou muitas vezes está furada. É importante fazer essa avaliação para identificar se existe essa situação no pasteurizador e fazer a substituição. Eu faço substituição porque as placas normalmente são difíceis, placa muito fina, então fazer manutenção ali de simplesmente tampar, né, o furo e tudo isso não funciona bem. A recomendação é trocar aquela placa furada porque não tem chance da gente recuperar. E como o pasteurizador é um equipamento muito delicado, fazer a substituição dessa placa é o mais eficiente. Então,
Esse estufamento precoce, muitas vezes, gerado até mesmo ali durante o processo de fermentação, né, que é quando a gente finaliza o aquecimento da massa e deixa ela em processo de fermentação para baixar o pH. Se você tem esse tipo de situação acontecendo com frequência, faça uma revisão no seu equipamento de pasteurização. Provavelmente ele é uma fonte do problema, né? E esse estufamento precoce, ele acontece também já com o produto já acabado, né? E muitas vezes essa contaminação acontece já nas etapas posteriores à filagem. Aí entra aquele detalhe, o pessoal fala assim, mas a mussarela passa no processo de filagem, não tem condição de contaminar? Tem condição sim, né? Após o processo de filagem, essa peça ela está numa temperatura mais elevada, mas ela vai reduzir essa temperatura até o processo de salga, de secagem, de embalagem. E são pontos que, se a gente não tiver o devido cuidado, ela vai contaminar, ou seja, vai recontaminar, né? E a bactéria que causa esse estufamento precoce normalmente é coliforme, né? Que é um indicador de condições higiênico-sanitárias inadequadas. Coliforme, quando você tem coliformes presentes no seu produto, eles indicam que as condições sanitárias não foram adequadas para o processamento. Então, pode acontecer. Hoje em dia na mussarela é mais difícil a gente ter essa situação, mas não é raro a gente ver isso.